Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a diferença entre homens e mulheres nas engenharias. Elas somam apenas 12% do total desses profissionais aqui no estado. Também vamos falar sobre a campanha que está ajudando uma jornalista a publicar o primeiro livro. A obra ainda faz um levantamento dos casos de uma doença hereditária numa mesma família. Em Alagoas, as mulheres são apenas 12% do total de profissionais da engenharia. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Alagoas, o CREA, elas somam apenas 1.244 profissionais de um total de quase 10 mil registrados na entidade. Aliás, isso acontece em todo o Brasil. Mas qual a razão dessa disparidade? Quem responde é a Ana Constantino Oliveira, engenheira eletricista e conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas. Por quê? É uma ordem natural? É uma ordem natural, histórica, cultural, mas que se modifica já em números. Acredito que esses 12% são hoje contabilizados já pela mudança dessa participação. Poderia ser maior, mas já é um grande avanço. Já é um grande avanço, visto que hoje a gente vê na academia, nas escolas de engenharia e de cursos técnicos, a presença mais da maioria das salas de aula de mulheres. Então é uma renovação natural. E também de professores? E também de professores. Não, os profissionais a gente vê também que se for pegar uma relação de aprovados em concursos públicos, as mulheres também estão galgando seus espaços de uma forma brilhante, competente e, mais do que tudo, dando a sua contribuição social na formação dessa sociedade. Pela característica da profissão, você ainda acredita que é uma profissão para homens? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem pensa assim é quem está numa formação aí há mais de 20 anos, de 30 anos de formação, ainda tem esse preconceito. Mas hoje, graças a Deus e felizmente, né, pelo avanço legislativo, essas coisas também começaram a ter tipificações de punição que inibe que essa coisa avance e continue sendo perpetuada. Mas obviamente, homem não é igual a mulher, tem as diferenças, né, corporais, tono muscular, enfim, isso está evidenciado no esporte, né, nos recordes batidos, mas numa atividade intelectual não se faz diferenciação, né? Não, e a mulher, ela não quer ser igual ao homem em nenhuma atividade que ela exerce. Ela tem a sua própria identidade e ela é diferente por fazer diferente e não quer ser igual para fazer a mesma coisa. A mulher tem um movimento próprio de diversidade, até pela própria condição de mulher, que dentro de casa responde ao marido, responde ao filho, responde a uma pessoa que trabalha junto dela, e ela não pode ficar, vamos dizer assim, tratando um assunto de uma forma muito exaustiva, com tantos porquês, porque a necessidade hoje é de resposta, mesmo que seja técnica, mas ela se prepara antes, e na hora de dar a resposta, ela só vai quando ela já tem essa resposta para dar. Isso seria um dado característico da presença da mulher também na engenharia? Sim, ela também consegue fazer essa saída das caixas bem mais proativamente. Ela consegue sair de uma frente técnica de condução de obra e ir para um setor de gestão ou de condução de planejamento sem nenhuma dificuldade. É uma das características da mulher, que ela faz várias coisas ao mesmo tempo e não perde controle de nada. De nada, e sabe falar de vários assuntos e sai do batom para o melhor equipamento a ser utilizado naquele momento para ter a melhor eficiência, a melhor condição de funcionamento. Tem muita gente que já está experimentando, homens, né, que pela condição, inclusive, da crise, ele estabelece uma vida mulher para ele, né? Que a gente pode falar assim, a vida mulher seria
de acordar os filhos, arrumar a cama, fazer o almoço, pegar o menino na escola, voltar para lavar a louça, fazer o jantar, enquanto a mulher trabalha. Tem muita gente que já experimenta isso e não tem nada de atividade de mulher, viu? Quem quiser experimentar, vá fazer. E vai ver que é também do mesmo jeito que uma atividade que requer planejamento e um controle. Conhecimento de matemática pura, de raciocínio lógico, de saber o que está mais barato ou mais caro. Não é questão de supermercado, minha gente. Não. Isso é de administração de vida. Administração, e a vida da sua família é uma empresa também que poderá ter sucesso ou falir como qualquer empresa economicamente ativa. Então, hoje isso é muito participativo, e isso é louvável também, que os homens entendam que criar seus filhos também são de responsabilidade dele, que gerir sua casa também é de responsabilidade dele, porque essa mulher é uma mulher que é parceira, é uma mulher que, fazendo um pouquinho teorizando a questão até espiritual, foi criada da costela, não foi criada nem no dedo do pé, nem do último fio do cabelo. Não é para estar nem acima nem abaixo, é para estar do lado. E companheira se anda do lado, de braços, de mão dada. Agora, no dia a dia, obviamente, a mulher enfrenta desafios do confronto mesmo, de muita gente até não entender, né? Está se acostumando, né, com aquela ideia inovadora, né, que não é nada inovador assim, não é? Mas ela enfrenta problemas como qualquer mulher enfrenta no supermercado, na rua, no ônibus, né, no seio familiar. Sim, parece que nós temos que nos validar o tempo todo. E às vezes temos que nos validar até com a presença de um companheiro do lado. Parece que também, se não tivermos esse companheiro, se não for casada, se não tiver essa estrutura, também parece que recebe um rótulo, como se tivesse uma incompetência ou uma legião. Mas assim, eu tive uma experiência em Brasília, num mandato de conselheira federal, onde eu cheguei àquela casa com 18 conselheiros representando o país todo para tratar de todos os assuntos de ética e de legislação da engenharia nacional. E dos 18 que existiam, quando eu cheguei, só existia uma mulher também no plenário, que era do estado de Roraima. Então, assim, tínhamos embates homéricos, o nome já é masculino, né? Mas por conta de sermos de Norte e Nordeste, de sermos mulheres, e enfrentávamos piadas e coisas até de mau gosto. Mas aí a gente colocava também a nossa raça nordestina para fora e ia para o enfrentamento, porque o enfrentamento eu sempre entendi que, se ele for dentro de uma técnica e de uma fundamentação de saber, aí a gente não tem que temer nada. É verdade. Na política já se tem, por legislação, que a exigência de que a mulher participe mais. E durante os programas partidários, é sempre um embate muito difícil você consolidar a candidatura honrando aquele percentual. A engenharia não se exige isso, não tem legislação, mas elas estão chegando. Você acredita que esse perfil exigido em lei na política, tão combalida, na engenharia que está se conquistando, poderia modificar o país a partir desse pensamento feminino que é muito mais caloroso, muito mais abrangente, planejado, no pensamento filosófico? Enquanto eu estava no Conselho Federal, eu tive também a graça, né? Eu tive vamos dizer assim, o mérito de chegar como primeira mulher em 82 anos à vice-presidência da casa, e por diversas vezes assumir a presidência de fato, né? Mas imagine, 82 anos para isso acontecer é um caminho bem longo. E se você perguntar a mim, Ana, você deixou alguém para fazer a sua substituição? Não fica ninguém. Parece que quando a gente passa, Miguel, é um esforço tão grande e a porta se fecha novamente e vai começar-se outro parto para que uma outra mulher consiga avançar. E nesse trabalho que eu fiz lá, eu tentei, através de um grupo de trabalho que depois virou uma comissão especial de temática,
que as experiências do Legislativo, né, das cotas que estavam sendo feitas, eu desenhei e fiz uma proposta, inclusive, de uma resolução que ia fazer a garantia, não já da participação através de eleição, porque a nossa eleição também é regida por uma lei federal, e ela não tem essa condição de cota, ela teria que ser modificada, e isso também é difícil para a gente conseguir modificar leis nesse país. Mas a casa não aceitou e botou uma pedra em cima. A Engenharia Nacional não aceitou essa questão de cota. E não era cota para participar do plenário na questão da eleição, mas cota para participar de uma forma efetiva e já regimentada das discussões nacionais da engenharia. Porque toda a fundamentação era em cima de que não existe uma forma de vocês nos atenderem se não for nos ouvindo. Homem, por mais boa intenção que tenha, ele não vai conseguir fazer a leitura na sua plenitude dos anseios, homem que eu falo engenheiros da categoria da engenharia, não poderão fazer jamais essa leitura na sua plenitude dos anseios das engenheiras mulheres, porque é natural, é humano, não tem como. Você não consegue fazer uma leitura de uma companheira, de um filho que você tem e acompanha desde o nascimento, desde a gestação. Imagine uma sociedade pulverizada numa comunidade, vamos chamar assim, o nosso conselho de profissionais, que agrega quase 1.500.000 profissionais no país todo. É o maior conselho de profissão do mundo, com uma renda própria, passando da casa do bilhão. Então, não tem como se atender se não ouvir. E é uma rede, né, econômica muito forte, a área da engenharia, né? Sim. Da construção civil. Tão combalida num país com uma crise que está de construção, de reclamação da comunidade, que o edifício caiu, tem infiltração, a Odebrecht envolvida em falcatrua, em pagamento de propina, enfim, se acredita que esse pensamento feminino, aliado com o pensamento masculino, pensamento ético, pode modificar esse panorama, esse quadro? Sim, e a gente se orgulha da ética que a nossa profissão tem, Miguel, porque se a gente for para esses escândalos de corrupção que as manchetes divulgam com o nome das construtoras, mas você não vê um engenheiro, um CREA físico sendo citado ou sendo filmado, gravado em uma negociata. O técnico, pela técnica, ele é ético, ele não tem como não ser, porque é uma vida e um nome que se está ali. Quando a gente decide fazer engenharia, a gente sabe mais do que tudo que existe uma responsabilidade técnica que nós assinamos toda vez que anunciamos algum empreendimento. Então é triste nesse momento a gente ver a engenharia parada, a gente vê os profissionais da engenharia desempregados, os nossos colegas, por conta de, vamos dizer, isso é uma opinião própria, mas uma obra que está sob investigação, uma construtora que está sob investigação num processo desse de corrupção, eu não entendo que a obra teria que ser paralisada. Aquelas pessoas, sim, elas são as que estão na frente e que têm a responsabilidade do decidir. E decidiram ou não, mas quando você parou a obra, você colocou ali quantas pessoas fora do mercado de trabalho que sustentavam suas famílias e suas casas. E essa obra tem que acontecer, porque a engenharia, ela acontece na infraestrutura do país. A engenharia não acontece com construção de prédio para vender na beira da praia. Ela acontece com a minha casa, a minha vida, são com as grandes pontes, com as grandes estradas. É nesse local que estão os engenheiros e os técnicos desse país. Não é na mesa fazendo falcatrua. Eles não se melam, eles não se sujam de poeira. A poeira é nossa. Conversamos com Ana Constantino Oliveira, engenheira eletricista e conselheira do CREA. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e a gente fica à disposição. No próximo bloco vamos falar da campanha que está ajudando uma jornalista a publicar o primeiro livro. A obra ainda traz um caso interessante, a presença de mais de 80 casos de uma doença hereditária numa mesma família. Até já.